Alô, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Olha só, essa é uma aula um pouco mais curta que nós vamos fazer uma orientação para é uma revisão, orientação, um mapa da prova, né? Para a avaliação de recuperação, a parte referente ao itinerário Camil. Então, aqueles alunos que ficaram em recuperação no primeiro trimestre em geografia vão fazer uma prova, o calendário já está sendo divulgado para vocês. E nessa prova você terá uma base, uma parte dela, 60% dela será da base comum e 40% da prova será referente ao itinerário. Vocês que estão no itinerário das carreiras militares vão fazer então a prova dessa forma: 40% será sobre o itinerário militar, né? Vão ser questões objetivas, predominantemente verdadeiro ou falso. E os assuntos vão ser esses aqui. Os assuntos que nós trabalhamos ao longo do primeiro trimestre, né? Orientação e localização, plano e coordenadas geográficas, latitude e longitude, transação e rotação, muito pouco isso daqui, fuso horário, projeções e escalas, beleza? Parece muita coisa porque aqui está desdobrado, mas esse é o assunto que compõe aquele grupo de conteúdos referente à cartografia, orientação e localização. Do ponto de vista da geografia, a informação é básica e muito interpretativa. Eu imagino que o que dificulte mais a vida de vocês seja os cálculos e o raciocínio matemático. É, questões de escala, de fusos horários, isso pode gerar uma dificuldade adicional. O que é que eu vou fazer aqui agora? Como eu falei, é uma aula curta de cerca de 20, 25 minutos. Eu vou colocar alguns poucos slides que nós já trabalhamos e vou destacar aqueles assuntos que vão aparecer de uma forma mais frequente na tua prova, por assim dizer, não é? Primeiro, esse slide aqui é um slide de um plano cartesiano com os paralelos, as linhas paralelas e os meridianos. Quais são as linhas paralelas? A partir do Equador, que é a latitude 0 graus, você tem sucessivas linhas paralelas ao Equador, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. Por isso, linhas paralelas. A partir das linhas paralelas, você tem a mensuração da latitude. Quanto maior for a latitude, mais distante do Equador, seja para o norte, seja para o sul. Beleza? Os paralelos são círculos na esfera terrestre. Medindo as longitudes, você tem os meridianos, que são arcos que saem de um polo ao outro. Tá bem? Então, os meridianos são arcos que saem de um polo ao outro. Você vai ter a partir deles variações em graus de Greenwich, podendo aumentar a longitude para leste ou para oeste. Todo meridiano tem um antimeridiano, o meridiano do lado oposto. Como vocês podem ver, aqui está o globo. Então aqui eu tenho um meridiano que pega de um ponto, cadê? De um polo ao outro. Todo meridiano tem o seu meridiano oposto, não é isso? O meridiano de Greenwich, por exemplo, que é o meridiano de referência, tem como meridiano oposto a linha internacional da data que passa pelo Oceano Pacífico, 180 graus, seja para leste ou para oeste. Tudo certinho? Uma outra coisa importante aqui é que o Equador e Greenwich separam o mundo em 4 hemisférios. Então, a partir do Equador, você tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. A partir de Greenwich, você tem o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Vocês devem estar lembrados que há outras nomenclaturas e isso vai estar na tua prova. Então, o norte também pode ser chamado de setentrional
ou boreal. Nós falamos e escrevemos isso no aula específica. Aliás, essa é uma recomendação. Se tiver dúvida, volta nas aulas que estão disponíveis no AVE e dá uma olhadinha, tá bem? Então, norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal. Sul pode ser chamado de meridional ou austral. A partir de Greenwich, você separa em hemisfério leste, que também pode ser chamado de nascente ou oriental, e oeste, pode ser chamado de poente ou ocidental. Olha o caso do Brasil que está aqui, na América do Sul. Quais são os hemisférios nos quais o Brasil se encontra? Eu posso dizer que o Brasil está completamente no hemisfério ocidental, beleza? A oeste de Greenwich. Não há terras do Brasil no hemisfério oriental. De Greenwich para leste, não há terras do Brasil nesse hemisfério. Em relação ao Equador, eu tenho a maior parte do território brasileiro no hemisfério meridional, sul ou austral. E tem uma pequena parte do nosso território, cerca de 5%, no hemisfério setentrional ou norte. Tudo bem? Então, o único hemisfério que o Brasil não possui terras é no hemisfério oriental. Tudo certinho? Eu acho que por aí foi, os pontos cardeais, a direção, isso daí é importante que você saiba, né? Meridianos paralelos, outra coisa importante, né? Deixa eu ver se está no slide próximo. Aqui está. Aqui está. Esse slide aqui é o slide dos fusos horários. Você tem o meridiano de Greenwich marcado aqui, é o meridiano de referência, a hora zero, né? E para leste, você vê que as horas vão aumentando a cada fuso horário. Para oeste, as horas vão diminuindo a cada fuso horário. Tudo bem? Por enquanto, tudo bem? No território brasileiro, você tem 4 fusos horários. O primeiro fuso está a menos 2 horas em relação a Greenwich, pega somente as ilhas oceânicas. O segundo fuso é o fuso referencial do Brasil. Eu vou falar sobre ele e mostrar os estados no próximo slide. O terceiro fuso pega parte do centro-oeste e região amazônica, e o quarto fuso nosso pega o estado do Acre e um pedacinho do estado do Amazonas. Como nós falamos, quanto mais a oeste, horas mais recuadas, mais a leste, horas mais avançadas. Beleza? Não pode ter dúvida sobre isso. Aqui você consegue ver numa linha bem clara a linha do Equador. Estão vendo aqui? E eu não sei se vocês conseguem observar aí os trópicos. Os trópicos que aparecem aqui são linhas paralelas ao Equador, estão vendo? Eles aparecem a 23 graus, 56 minutos, 26 minutos, 56 segundos. Aproximadamente 23 graus e 27 minutos, tanto para o norte como para o sul. Qual é o trópico que está ao norte do Equador? O trópico de Câncer. Qual é o trópico que está ao sul do Equador e que passa, inclusive, pelo Brasil? Passa ali entre o estado de São Paulo e Paraná. É o trópico de Capricórnio. O que é que os trópicos marcam? Os trópicos marcam o ponto máximo de insolação perpendicular dos raios solares. Em algum momento do ano, todo lugar que tiver entre os trópicos, na faixa intertropical, vai receber os raios do Sol perpendicularmente, em algum momento do ano. Qualquer ponto da esfera terrestre que estiver, esfera não, é geóide, né? Mas da Terra, que estiver ou ao norte do Trópico de Câncer ou ao sul do Trópico de Capricórnio,
vai receber os raios com inclinação, nunca perpendicularmente. Beleza? Voltemos aqui à nossa conversa sobre fusos. A partir, deixa eu botar aqui. A partir dessa imagem, né, dos fusos do Brasil. Então nós temos aqui os 4 fusos que passam no Brasil, né? Aqui em relação à hora universal, que é marcada por Greenwich como referência, ilhas oceânicas, o fuso principal, o fuso de menos 4 horas em relação a Greenwich, o fuso de menos 5 horas que pega o Acre e parte do Amazonas. Beleza, beleza? Isso aí nós já vimos, está tudo certo. Depois eu vou para a questão aqui. Antes de partir para a questão, eu queria que vocês observassem que o fuso referencial do Brasil é o que nós chamamos de hora de Brasília. É a hora de Brasília. Beleza? Professor, eu tenho que saber quais são os estados que estão por aqui. Você vai precisar saber sim. Vai decorar um por um? Não precisa. Você só precisa observar que todos os estados que são banhados pelo Oceano Atlântico, todos, inclusive o Amapá, do Amapá ao Rio Grande do Sul, todos estão no fuso referencial. Além deles, somente mais 4. Tocantins, Goiás, Minas Gerais, e aí não é estado, Distrito Federal. Ou seja, quem é que está no mesmo horário, na hora referencial de Brasília? Todos os estados banhados pelo Oceano Atlântico, e mais Minas Gerais, Goiás, Tocantins e o DF. São apenas esses, o DF e esses 3 estados interiores que fazem parte da hora referencial do Brasil. Tá certo? Os estados que estão mais a oeste, nesses fusos mais a oeste, tem horas mais recuadas. No caso do Acre, 2 horas a menos que Brasília, por exemplo. E as ilhas que estão mais a leste tem hora mais avançada. Fernando de Noronha está 1 hora mais avançada em relação a Brasília. Aqui tem uma questão, né? Um navio estava em Angra, aqui, Rio de Janeiro, e saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, às 6 horas no período da manhã, e terá uma duração de 8 horas. Então ele saiu daqui às 6 horas, demorou 8 horas viajando. Beleza? 6 mais 8 dá quanto? 14. 14 horas. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar? Então, só pela viagem, se ele saiu às 6 e tem 8 horas de viagem, ele vai demorar, ele vai chegar lá às 14 horas. Mas como o Fernando de Noronha está um fuso mais a leste, você tem que aumentar 1 hora. O resultado é, letra A, 15 horas. Tá bem? Então, por exemplo, não importa a hora que eu falar aqui agora, porque está gravado, mas a hora que você está assistindo essa aula é a hora de Brasília. Olhe no seu relógio aí. Qualquer pessoa que estiver no Acre, nesse mesmo momento, está 2 horas a menos do teu horário. Se estiver dentro do mesmo fuso, professor, a mesma hora. Quem está, por exemplo, em Campinas, agora, está no mesmo horário que você. Então, se você vai fazer uma viagem de Brasília para Campinas, quando você passar na SpaceX, você vai precisar ir para lá. Você está no mesmo fuso horário. Você só precisa cronometrar o tempo da viagem que você vai ter que fazer. Perfeito? Vão ter umas 2 questõezinhas sobre fuso, mas simples assim, dentro desse contexto do Brasil. Sobre as projeções, eu não vou colocar na nossa prova projeções específicas, mas tem um entendimento sobre projeções, que é esse que está posto aqui, não é? As projeções cartográficas, você pega
a Terra, que tem forma geóide, semisférica, né, quase esférica, e vai transformar isso no plano. Então, toda projeção, seja ela equidistante, equivalente, não é? Conforme, qualquer projeção tem alguma deformação, que é o desafio de você pegar quase uma esfera e colocar no plano. Qual é o tipo de reprodução, de projeção, não é projeção em plano, não é de reprodução, que menos deforma a Terra? É o globo terrestre. Porque a forma do globo se aproxima da forma da Terra. Tá certo? Então vai ter uma questãozinha tratando sobre isso na tua prova. Por conta desse desafio de transformar o geóide no plano. Então, como o globo terrestre ele é quase do formato da Terra, aí é somente você transformar em escala, mas você mantém mais ou menos as áreas, as distâncias e as formas. Enquanto que a projeção no plano você vai ter deformação ou de área, ou de distância, ou de forma, ou então você minimiza tudo, mas tem sempre algum tipo de alteração. Beleza? Tem uma questãozinha dessa. E por fim nós chegamos na parte de escala. Vão ter 4 questões da nossa parte sobre escalas. Não é? A escala é uma relação de proporção, é uma regra matemática, não é? Então nós já vimos se a escala é 1 para alguma coisa, ou seja, uma unidade no mapa, 1 centímetro no mapa, equivale a quantos centímetros na realidade? Não é? E essa é a relação da escala, é uma regra matemática. Aqui eu estou falando da escala numérica, tem também escala gráfica. Né? Então vai ser sempre uma relação entre Dzinho. O que é o Dzinho? Dzinho é a distância no mapa, no desenho que você está fazendo. E Dzão é a distância real. Gente, vão ter umas 2 questõezinhas na sua prova que você vai ter que aplicar isso aqui, essa fórmula. É muito simples. É somente você colocar de um lado a escala, está para Dzinho e Dzão. Qual é o único desafio que você vai ter aqui? Você vai ter que transformar tudo na mesma unidade, vai ter que saber transformar de centímetro para quilômetro, de quilômetro para centímetro. Porque para dividir 1 quilômetro por 10 centímetros, você vai precisar transformar tudo numa mesma unidade de medida, tá certo? Eu recomendo trabalhar com centímetro, acho que fica mais fácil. Mas é somente isso, somente isso. Transformou aqui, cruzou, 1 vezes Dzão vai ser igual a Dzinho sobre escala, que vai dar isso aqui, ó. Quando você estiver procurando a escala, você vai dividir Dzão por Dzinho. Quando você estiver procurando Dzinho, você vai dividir o número da escala vezes o Dzinho. Se estiver procurando Dzinho, Dzão sobre escala. Não precisa memorizar isso aqui. Não precisa. Basta que você saiba essa relação de proporção. Escala é 1 para alguma coisa, que está para Dzinho sobre Dzão. Repito, o único desafio que eu acho que você vai ter aqui é de fazer a conversão. Então você vai precisar saber fazer essa conversão naquela régua, né? Então você tem milímetro, centímetro, decímetro. Vamos colocar aqui. Acho que vale a pena colocar o descargo de consciência, né? Então vamos lá, a régua é essa, ó. Você tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É isso. Você só vai ter que ficar correndo a vírgula aqui. Por exemplo, se alguém te fala que você tem 5 quilômetros,
5 quilômetros. A vírgula está aqui, não é isso? Como que você faz para transformar 5 quilômetros em centímetros? Você vai acrescentar zeros. Aqui 50 quilômetros, 500 decâmetros, 5.000 metros, ou seja, 5 quilômetros equivale a 5.000 metros. Aí eu boto mais 2 decímetros, centímetro. 5 quilômetros equivale a 500.000 centímetros, porque a vírgula veio para cá. Isso daí é matemática simples, né? E para fazer qualquer cálculo de escala, você vai precisar saber fazer essa conversão. Beleza? Não dá para fazer cálculo de escala sem a conversão. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, exercita, treina aí, vê de novo essa explicaçãozinha, mas tem que fazer para resolver as questões de escala. Uma última questão, é importante que você saiba a distinção. Tem umas 2 questões na tua prova sobre isso, então presta atenção. Vão ser 2 com cálculos e 2 sobre essa brincadeira aqui da dimensão da escala. A escala grande, 1 dividido por 50 é um número maior do que 1 dividido por 250.000. Tá certo? Então, uma escala grande é uma escala que você tem uma menor área de abrangência, mas você vê detalhes. Então, nós usamos uma escala grande para fazer análise de espaços urbanos, vou fazer um projeto no bairro, numa praça, vou fazer uma planta de um apartamento, não é? De uma casa, para intervenções que você precisa ver o detalhe, mas eu não consigo ver muita coisa usando a escala grande. Por exemplo, eu vou fazer um projeto para o bairro Noroeste. Preciso usar uma escala grande para ver o bairro em detalhes. Mas às vezes eu não com essa escala eu não consigo ver nem Brasília toda. Muito menos o Brasil. Porque a escala grande me dá a possibilidade de ver uma pequena área de abrangência, mas eu vejo detalhes. À medida que eu vou diminuindo a escala média e a escala pequena, eu vou aumentando a minha área de alcance, eu vejo mais coisas, mas eu não vejo detalhes. Por exemplo, você faz um mapa do Brasil, numa escala mediana, vai ser um mapa grande, tal, do Brasil. Você até consegue ver muitas cidades, mas tem cidades pequenas que não dá para botar no mapa do Brasil. Vai ser um ponto, a cidade vai ser um ponto. No mapa do Brasil, dá para você ver a sua casa? Não dá. Porque na escala para desenhar o mapa do Brasil, sua casa que está no interior da cidade, a cidade vai ser um pontinho. Ou seja, quanto menor a escala, maior a área cartografada e menor a quantidade de detalhes. Quanto maior for a escala, menor a área cartografada e maior a quantidade de detalhes. Beleza? Fiquem atentos a isso. Tem 2 questõezinhas que brincam com essas coisas. Por exemplo, você vai fazer você é o chefe de Estado e está fazendo um estudo geopolítico do seu país. Você vai precisar ter um mapa numa escala pequena para ver o seu país, os outros países do mundo. Não dá para usar uma escala grande. Agora você é o gestor de uma cidade e quer fazer, como eu falei, uma intervenção no bairro. Aí você vai usar uma escala grande. Tá certo? Fiquem atentos a isso. Eu acho que assim a gente finaliza. Eu confirmo com vocês que a prova vai ser objetiva. Espero que vocês tenham um bom resultado e não hesitem. Se tiverem dúvidas em algum desses assuntos aqui, voltem à aula que está gravado, façam questões no fórum que eu posso ajudá-los. Tá bem? Bons estudos. Tchau, tchau.